That was weird. Oh well. É verdade que o Darwin se sacrificou por amor para poder viver com a Carrie no além e se casar com ela? O futuro dos personagens de O Incrível Mundo de Gumball foi completamente desvendado no desenho O Incrível Futuro de Gumball. E uma das maiores surpresas entre todas é que agora Darwin se tornou um fantasma. Mas como isso aconteceu? Ele realmente quis se transformar em um fantasma para viver com a Carrie? É por isso que agora ele tem tantos filhos? Darwin? She dropped her button. Oh boy. Tudo isso e muito mais a gente vai te contar agora. Então pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Se você conhece alguém que já assistiu O Incrível Mundo de Gumball e não gostou, fica com o pé atrás com essa pessoa, porque sem sombra de dúvidas esse é um dos melhores desenhos da história da humanidade. E quando a sexta e última temporada foi lançada em 2019 sem um final conclusivo, com o Rob sendo lançado no vazio mais uma vez, Oh no, it started. muitas perguntas ficaram sem respostas, e uma das coisas que mais ficou na mente de nós, os fãs, é o que aconteceria depois daquilo. Por esse motivo, o canal iSleep criou por conta própria a continuação de O Incrível Mundo de Gumball, se passando 24 anos no futuro, focado principalmente na próxima geração de Elmore. Mas uma das coisas mais intrigantes não é exatamente sobre os novos personagens que são filhos da galera que a gente já conhece do desenho original, e sim como Darwin exatamente se transformou em um fantasma e se casou com a Carrie e tiveram 8 filhos. Tudo aconteceu entre 11 e 13 anos antes do início da história de O Incrível Futuro de Gumball. E na verdade o Darwin não planejava morrer, por mais que amasse a Carrie. Mas o que aconteceu na verdade foi que o Gumball envenenou acidentalmente o seu irmão e ele acabou partindo dessa para uma melhor, ou pior. Na época, ambos tinham entre 20 e 22 anos, cada um deles, ou seja, já eram adultos. Você se lembra que tinha uma poção que transformava quem a tomasse em fantasma no desenho original? Why are we whispering in an empty house? Oh, just drink some of this potion and you'll see. It'll make you part ghost, but no more than a drop, understand? O que aconteceu, na verdade, foi que o Gumball acidentalmente acabou dando veneno pro Darwin no lugar da poção. E foi aí realmente que o Darwin empacotou. A Carrie então fez um ritual e prometeu à família dos Wattersons que traria ele de volta, o que ela cumpriu, mas não da forma que todos imaginavam, e sim trazendo ele de volta como um fantasma, assim como ela. Depois que o Darwin retorna em sua forma de fantasma, ele enfim pôde se unir com a Carrie e eles se casaram. Tiveram nada mais nada menos que 8 filhos, dentre eles a Sally, que é parceira de aventuras do Zack, filho do Gumball e da Penny, e que formam a dupla principal desse novo desenho criado por esse fã, mas com essa história quase tão boa quanto o original. E é exatamente agora que surge uma questão que se levanta sobre como tudo isso aconteceu. Primeiro, vamos combinar que a morte do Darwin pode e realmente foi um evento extremamente trágico para toda a sua família, mas o detalhe é que todo mundo que talvez já soubesse dessa história incrível criada pelo iSleep suspeitava que na verdade Gumball não tenha sido o culpado de matar o Darwin. Quer dizer, sim, foi ele quem deu a poção. E só depois disso o Darwin faleceu. Mas será que alguém não trocou ela propositalmente por veneno, sabendo que ele era bobo demais para verificar o que acabaria matando o pobre Darwin? Todas essas possibilidades ganham força principalmente quando a gente vê as pessoas envolvidas e quem se beneficiou com o fato do Darwin se transformar em um fantasma. Se a gente parar para pensar, a verdade é que tudo isso foi bastante conveniente para uma única pessoa, a própria Carrie. E isso fica muito evidente no momento em que a família toda tá no cemitério lamentando a morte do Darwin. E a Carrie afirma tranquilamente que iria trazer ele de volta como se aquilo fosse algo normal, como se fosse algo que ela já estava esperando que acontecesse. E para isso, vamos pensar em alguns fatos e informações que a gente obteve nos episódios de O Incrível Mundo de Gumball. O primeiro deles é que no episódio Os Zumbis, o 25º da sexta temporada, a gente descobre que na verdade a Carrie possui mais de 300 anos de idade. E por que isso é importante?
Isso é o que dá a ela conhecimento profundo sobre rituais, como o que ela usou para trazer o Darwin de volta em forma de fantasma. Mas não só sobre isso. Também sobre poções que podem transformar alguém em fantasma, e venenos que podem muito bem se parecer com a poção fantasmagórica, não é verdade? Outra coisa é que ela já teve uma experiência familiar no seu passado envolvendo alguém que ela amava e não podia tocar porque era um ser físico, seu próprio pai. Isso aconteceu no episódio O Espelho, o 4º episódio da 3ª temporada, que com certeza você já deve ter visto. Aquele em que o Gumball se recusa em repassar uma corrente de e-mail e ele acaba sendo assombrado pelo Leva-Tudo, um espírito maligno que habita os espelhos e passa a assombrar ele, e até mesmo sequestra os Wattersons como forma de vingança por ele não ter repassado o e-mail que mandou. E nesse episódio, a Carrie aparece e conta que o Leva-Tudo na verdade é o seu pai, que era um homem comum e que se apaixonou por um fantasma, a mãe da Carrie, por isso não podia tocá-la. Inclusive, a mãe dela não aparece em nenhum dos episódios de Gumball, mas a vemos junto com seu marido nessa nova série do Gumball para conhecer seus netinhos. Para resolver essa situação, ele usa o livro proibido para poder finalmente conseguir tocar e beijar a sua amada, mas como consequência ele acaba vivendo de maneira solitária como um espírito dentro de espelhos. No final do episódio, Carrie ajuda a reverter a maldição e liberta seu pai, que na verdade era um homem chamado Vlados. Só que quando eles correm para abraçar um ao outro, ele atravessa Carrie por ela ser uma fantasma e acaba caindo e morrendo. Uma loucura, ao melhor estilo de O Incrível Mundo de Gumball. Is he okay? Mas como ele morre, ele vira um fantasma e aí sim consegue abraçar a sua filha. A relação que toda essa história tem com o fato do Darwin ter se tornado um fantasma é que o mesmo livro que o Vlad acabou usando para conseguir finalmente tocar na mãe da Carrie foi exatamente o mesmo livro proibido de rituais que a Carrie usou para conseguir trazer o Darwin de volta como um fantasma. Outra coisa que ela percebeu no episódio foi que a única forma que ela poderia ter para se relacionar com alguém que ela amava seria exatamente essa pessoa se transformando em fantasma. Isso porque ela mesma não pode virar mortal, mas um mortal pode virar fantasma, assim como aconteceu com seu pai. Isso é evidenciado no episódio O Fantasma, o 12º da 1ª temporada, em que Carrie pede a Gumball seu corpo emprestado para que ela pudesse comer, o que comprova que ela só pode pegar o corpo de outras pessoas emprestado, mas ela mesma não pode ter um corpo físico. Tudo isso que a gente falou até agora são fatos que fazem sentido, mas agora tem um outro que na verdade é uma teoria que pode reforçar o fato da morte do Darwin ter sido premeditada pela própria Carrie, para que eles ficassem juntos. Provavelmente uma das condições para trazer alguém de volta como fantasma é o fato de que a pessoa deve sofrer uma morte acidental, assim como aconteceu com Vlados, o pai da Carrie, o que significa que a pessoa ou o acidente que causa o falecimento deve fazer isso sem a intenção, o que demonstra que a própria Carrie não poderia envenenar o Darwin, o que não funcionaria, e por isso ela teria induzido o pobre Gumball a cometer o maior erro da sua vida, ocasionando o envenenamento e o cenário que Carrie precisava para poder fazer o que mais queria, se casar com o Darwin. E como fruto desse amor que antes era impossível, agora existem 8 crianças fantasmas, mostrando que Carrie agora tem tudo que sempre quis. E vamos combinar que apesar de ter deixado a família bem triste no início, parece que o próprio Darwin gosta de ser fantasma e aceitou tudo isso numa boa, não é verdade? E além do mais, agora a Nicole e o Ricardo são vovô e vovó. E tem 10 netos, os 2 filhos do Gumball com a Penny, que são o Zack e a Amy, e o verdadeiro clã Peixinhos Fantasmas do Darwin e da Carrie. Galera, se isso tudo for verdade e for comprovado pelo iSleep, isso vai explicar bastante coisa e com certeza vai tirar um pouco da culpa do Gumball, que apesar de realmente ter matado o Darwin,
não foi o responsável direto pelo ocorrido. O fato é que, na verdade, Gumball e Darwin, já adultos, aprenderam a lidar com isso. E como nem sempre o Darwin pode ser visto, Gumball usa ele para coletar informações no trabalho quando ele está invisível, para poder ter aumentos de salário na fábrica que ele trabalha. E eles dividem esse salário maior, já que Darwin não pode trabalhar porque é um fantasma. Mas com certeza esse ainda é um fato que a gente vai entender mais pra frente, quando novos trechos desse desenho super legal forem lançados, porque a gente espera que o iSleep ainda faça muitos outros. E finalmente confirme se essa teoria é verdadeira ou não, porque queremos muito saber. Ela faz total sentido. Foi exatamente isso que aconteceu com Darwin em Um Incrível Futuro de Gumball, que sempre vai ser um desenho muito legal, mesmo sendo feito por um fã super habilidoso. E como a gente sabe que você gosta de vídeos legais, a gente separou essas duas opções que estão aparecendo na sua tela agora. Escolhe qualquer uma delas sem medo, que com certeza você vai se divertir pra caramba.